Oi, olá, tudo bem? Estamos ao vivo. A gente vai fazer um trabalho sobre psicologia do trabalho com o professor Guilherme e a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns temas bem importantes hoje. A gente vai falar, tô aqui com a minha colinha, só um pouquinho. A gente vai falar sobre psicossocialização do trabalho ou psicologia social do trabalho. A gente vai falar de ergologia e a gente vai falar sobre as relações de trabalho através da clínica do trabalho. Então, você, eu e a Isilda, a gente vai falar nesse tempinho aqui para quem quiser nos ouvir. A gente vai falar da relação empresa e trabalhador, da relação do trabalho na caracterização do indivíduo, qual que é a interferência, né? Qual que é a contribuição do trabalho na nossa vida. Então, acho que vai ser uma conversa bem legal. Vamos esperar um pouquinho a Isilda, que a Isilda já vai entrar. E eu vou buscar alguma coisa para segurar meu celular. Eu coloquei uma boininha. Vamos ver se aqui ele fica. Ó, a Isilda entrou. Oi, Isilda. Ai, ai, se dá certo. Oi, oi. Aê! Oi, Zilda. Oi, dá pra me ver? Ai, Eu parece que você tá com a luz apagada. Você consegue tô uma luzinha? procurando uma posição. Não, é que não é a luz, é que eu amo tanto preto que o meu quarto é pintado de preto e branco, sabe? Ah, Então, então fica aí numa paredinha. isso aqui, ó. Aí, aí, aham, agora ficou bom, aham. E Foi eu tô cortado? Eu tô cortado ou eu tô aparecendo certinho? só um pouquinho a sua cabecinha. Ai, tô um pouco cortado? Ah, agora Aí, melhorou? melhorou Só que bastante. agora, só que agora eu tenho que ver como que eu vou deixar daquele jeito. Vamos ver, Eu vamos vou ter que ver. segurar o celular com a mão, porque não encontrei algo que me facilitasse. Mas acho que dá para rolar a conversa assim. Acho que tá. Ai, só deixa eu me arrumar aqui. Ai, quer fazer uma live nova aqui pra nova aqui? O que que a gente vai falar nessa live? Ok. Ai, eu poetizando e ele sendo novo aqui. Ai, meu Deus. É um primo. Ai, deixa eu ver. Ai, Eu não tava entendendo. Falei, como assim? O Rodrigo tá falando comigo, tá escrevendo? Ah, então é seu primo. é. Uhum. Ai, acho que eu não vou conseguir. Vou ficar assim mesmo. Aí, Ok. acho que vamos. Então, vamos começar? Então, a Vamos gente começar. estava, né, porque a gente está gravando aqui, então a gente está fazendo um trabalho, esse trabalho é um trabalho de conclusão de curso da disciplina Psicologia do Trabalho, ministrada pelo professor Guilherme, da Faculdade Unicuritiba, do Paraná, Curitiba. E aí a gente vai falar sobre três temas, né, Isilda? A gente vai falar sobre ergologia, a gente vai falar sobre clínica do trabalho e a gente vai falar sobre psicossociali- psicossociologia do trabalho ou psicologia do trabalho, né? Psicologia Social do Trabalho. E isso aí. E aí, ergologia, só para a gente começar, o que que ela é, né? Ela estuda, né,
de uma forma bem ampla o humano através das condições de trabalho, né? Então, são várias disciplinas para olhar nessa integralidade qual que é a influência do trabalho na vida do humano e vice-versa, né? Qual que é a influência do humano no local do trabalho. E aí eles fazem uma crítica que, na verdade, o estudo ele é para estudar o humano e estudar a condição de trabalho. E muitas vezes ele pode ser utilizado de uma forma utilitarista para que se trabalhe esse trabalhador o adaptando ao ambiente de trabalho, que não é o ideal, né? O ideal é se ter esse recorte de trabalhador, condições de trabalho, relação do trabalhador com a empresa, e não usar todo esse entendimento para manobrar o trabalhador para que ele se adeque à empresa que ele está. Isso mesmo, isso mesmo. Ela vai combater, como você falou, a crítica, no caso, né? A crítica dela está voltada nisso, em fazer com que não o trabalhador se adapte ao ambiente de trabalho, mas se é ambiente de trabalhos, né? Que estejam servindo, né? O trabalhador, em outras palavras. Não fazer com que a empresa esteja acima do trabalhador. Uhum, isso mesmo. E E, opa, é que, embora eles sejam termos diferentes, né? Assim, a ergologia, a clínica do trabalho, a psicologia social do trabalho, embora sejam três temáticas diferentes, elas têm algo que une elas, né? Que é o olhar delas para o sujeito, assim, a maneira como eles olham o sujeito no trabalho. Embora sejam temáticas diferentes, as construções é, é, sociais de cada temática também sejam diferentes, as literaturas, o contexto, no caso territorial, de onde cada uma saiu, seja diferente, você vai ver esse ponto comum, que todas elas vão focar um olhar para o trabalhador, um olhar para como esse trabalhador, né, é, está colocado no local de trabalho. E esse olhar não é a partir de um olhar do investigador, é a partir do uhum. trabalhador. Eu achei isso muito interessante. Super, que daí ele vai falar dessa questão do corpo si, né? Então, desse termo para identificar isso. Então, esse corpo do trabalhador, porque a individuação dele, a individualidade dele, né, a identidade dele vai passar pelo trabalho. Então, a identidade, a nossa identidade, ela é construída também a partir do trabalho que a gente desempenha e da nossa trajetória profissional. E aí ele vai pensar, né, qual que é a relação, qual que é a dimensão do quanto esse corpo ele está a trabalho, ele está em função do trabalhador, ou ele está à função de uma empresa, se ele está à função do objetivo de outra pessoa. E aí esse distanciamento, se eu tenho um corpo que ele não responde às minhas necessidades, e ele começa a contribuir através de trabalho para necessidades de outras pessoas, de outras instituições, o quanto eu não me desassocio das minhas reais necessidades e começo a colocar minha força motriz de produção a serviço da necessidade dos outros. E Aí, aí isso também vai fazendo um distanciamento de classes. Então, quanto menos eu tenho domínio sobre o meu corpo, mais eu estou distanciado de quem, além do domínio do seu próprio corpo, ainda exerce ali uma influência, exerce uma captura da força motriz de outros corpos para o seu objetivo, né? o que Marx chamou de alienação, né?
Aí a psicologia Sim. social entra muito nisso, né? Muito nessa questão que você trouxe. E uma coisa também que eu achei interessante é que a ergologia, ela nasceu aí, a sua origem se deu lá na França e o público alvo deles eram os trabalhadores das fábricas, né? Já a psicologia Uhum. do trabalho foi mais aqui pelas Américas Latina, pela América Latina, e o foco deles, né, é mais para esses trabalhadores informais, né? Os, Uhum. não só informais, como também as profissões marginalizadas. O professor até colocou lá no, Uhum. os coletores de lixo e outros assim. Eu achei muito interessante, talvez seja algo que me acompanhe, que me atravessa muito, essa posição política, sabe? Essa luta, né, da psicologia social do trabalho, assim, em defender os mais à margem, sabe? Os mais desfavorecidos, assim, eu achei muito interessante. Não desmerecendo a ergologia, não desmerecendo a Ah, clínica do trabalho, mas chamou-me muita atenção essa particularidade, sabe? Da psicologia social do uhum. trabalho, e lutar pela causa dos menos desfavorecidos, de não que os outros não lutem, mas é que a psicologia social do trabalho, ele tem isso muito forte, né? Essa pegada social, essa luta política. Eu achei muito, muito interessante isso. Muito. A E, opa, desculpa, pode origem continuar. Ah, então, eu também, sabe? E eu acho que elas vão, essas três frentes, né, de saber, eu acho que elas vão se conectando nessa trama e uma vai complementando a outra. Talvez até pela cadência, estou pensando agora, né, na estrutura de cada uma que elas foram criadas talvez num ambiente mais, sei lá, como que a gente pode falar, mais burguês. Aí a próxima camada vai falar de um ambiente mais intermediário para baixo, e a última camada vai falar nos problemas sociais dos países subdesenvolvidos de terceiro mundo. Então, para chegar nesse centro, vai se fazer, né, nesse centro não, mas nesse objeto social, você vai criando estrutura que vai te afunilando, vai te dando um conhecimento e afunila mais um pouco até chegar nesse social. E quando eles falam ainda da ergologia, eles vão falar, né, do drama, né, onde então eu tenho um corpo, esse corpo não necessariamente é, está a meu trabalho, muitas vezes esse meu corpo está a trabalho de outro, e quando você se conscientiza disso e você toma uma posição diferente, isso se estabelece um drama na sua vida. E esse drama, esse destino a ser vivido, ele vai ser determinado a partir de inúmeras escolhas que eu deva fazer durante a minha trajetória, porém escolhas que nem sempre são fáceis, escolhas que nem sempre são viáveis, dependendo do meu contexto sociocultural, histórico e de vida. Então, por mais que você dê autonomia para a pessoa, né, você é dono das suas escolhas, mas as suas escolhas elas não são independentes 100%, porque nem o seu corpo trabalha para você. Então é uma falsa ilusão de que você tem as suas próprias escolhas, que você é dono do seu destino e tudo mais, porque tem tanta coisa entrelaçada nessa construção de identidade que faz com que o indivíduo seja um pouco refém desse sistema, né? é, é até que ponto, na verdade, eu tenho essa liberdade de escolher, né? O que é É, realmente. su, E algo que eu é, achei muito
também ainda assim falando, isso não na ergologia, é mais na psicologia do trabalho, é a crítica da psicologia do trabalho, sabe, Rodrigo? Psicologia social do trabalho. Eu achei muito interessante a crítica deles, eles criticam exatamente a não centralidade do trabalho, para você ver o quão interessante é. Eles colocam que o trabalho não deve ser algo central, ele deve Uhum. ser não deve ser um núcleo da vida do homem, mas deve ser parte e não um núcleo, né? E aí eles criticam isso e eles propõem, na verdade, né, uma outra versão, né, onde eu seja o centro, onde outras coisas sejam o centro e não o trabalho. E É, tentando fazer meio que uma ligação com isso que você trouxe sobre essa questão da liberdade, quando é o meu trabalho que é o centro, é claro que a, a, a minha identidade acaba se perdendo aí, né? Eu acabo meio que não existindo, não existe eu. E quando eu não existo, eu não tenho como eu experimentar a escolha. E se eu não experimento escolha, eu não experimento liberdade, né? Então eu achei muito nossa, interessante essa crítica da psicologia social do trabalho, sabe? De que o trabalho não deve ser o núcleo. E o que nós é, vemos hoje, a nossa realidade, é que o trabalho tem sido o núcleo, né? é verdade. E quando a gente fala do trabalho em núcleo, é, a gente também é, percebe o quanto nós somos dominados por esse trabalho. E aí, se o trabalho nos domina, né, os patrões nos dominam, as instituições de trabalho nos dominam, elas exercem um poder sobre nós que muitas vezes é desmedido, né? E aí vamos fazer um link com a clínica do trabalho, aonde ela vai falar que o trabalho ele sempre vai estar relacionado, quer dizer, sempre não, né? Mas ele está ali no centro entre saúde e adoecimento. Então, quanto mais essa condição de trabalho, quanto mais essa instituição chamada trabalho, ela promove saúde, quanto mais ela explora, não, ela garante condições para o indivíduo para que ele exerça sua individualidade. E quando ela vai para um outro extremo, que é o extremo da doença, quando ela promove doença, é quando ela tira as necessidades do sujeito da conversa e ela impõe uma condição de trabalho que muitas vezes não é favorável, né? Então, por exemplo, pessoas que trabalham 12, 24 horas seguidas. Existe. Isso é uma condição ideal de trabalho, né? E, Pois é. naturalmente, isso vai causar um adoecimento. É, trabalhar com metas absurdas. Será que isso propõe uma condição de trabalho ou vai gerar adoecimento? E uma das coisas que eu percebo e a gente, né, acaba ouvindo ali é que uma das questões mais paralisantes, né, uma das doenças que mais incapacitam as pessoas é depressão, Burnout, né, a síndrome de Burnout, que são decorrências, né, não só, obviamente, mas o ambiente é um dos fatores que desencadeiam esse tipo de patologia. Então, a gente tem, de um lado, saúde, de outro lado, a gente tem doença, e o trabalho tendo que, né, tendo aí o papel de equilíbrio entre uma coisa e outra. Então, se você não tem um trabalho bacana que te dê condições para que você seja um indivíduo dentro desse local de trabalho, que você seja dono do seu corpo, que você consiga expressar a sua individualidade, né, as suas características, esse trabalho provavelmente vai te adoecer em algum momento, em algum aspecto da tua vida, né? Sim. Eu achei legal essa proposta
da Clínica do Trabalho, né? Que é de Uhum. promover a saúde mental do trabalhador, que infelizmente é algo Exato. muito ignorado, né? Mas essa Uhum. proposta que traz, assim, a saúde mental do trabalhador e de olhar para Uhum. o trabalho entre o trabalhador e a instituição empregadora, eu achei muito legal. Que o olhar da clínica do trabalho, quando ela vai olhar para a instituição empregadora e quando ela vai olhar para o colaborador, ela vai focar na saúde mental do trabalhador. Eu achei esse detalhe Exato. muito interessante porque é algo que se tem perdido, né? Se tem perdido em Uhum. muitas falas como se você se esforçar mais, você consegue. Mas você tem que fazer coragem. Mas não vem o caso agora. Agora você tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Tem que ter, largar de ser preguiçoso, largar de frescura, largar disso, tomar. Opa, Zilda já volta. Então, enquanto a Isilda está voltando, isso que ela trouxe acho que é bem importante, e ele vai falar também dessa relação entre trabalhador e empresa, e o quanto essa relação ela é mediada e que a gente não, né, no nosso modelo, na nossa cultura, aqui, a empresa e o trabalhador, por mais que eles tenham uma relação e por mais que eles façam parte do diálogo, a força e o peso desses dois personagens é muito distante. Então, a gente tem uma empresa que tem muito mais poder sobre o trabalhador, sobre o indivíduo. Então, quando eles, né, essas duas figuras virem para uma mesa de negociação, o trabalhador, né, meio que naturalmente já entra nessa relação perdendo, porque ele não vai conseguir falar de igual para igual. Né? Então, esse equilíbrio é muito complicado. E aí ele começa a se sujeitar a coisas. Por exemplo, ele é contratado para fazer A, mas com medo de perder o emprego e, enfim, o que pode acontecer com ele, ele faz A mais B. E aí, se ele se sentir um pouquinho mais fragilizado, ele faz A mais B mais C, até o momento que ele tem um esgotamento, né? E E se ele não tiver instituições que o protejam, ele acaba ficando refém de uma situação complexa, né? é interessante essa sua descrição, Rodrigo, porque é aí que eu fico mais ainda apaixonada pela psicologia social do trabalho, sabe? Que é essa questão dos marginalizados, porque você vê, eu sou imigrante, Uhum, uhum, as pessoas, assim, imigrantes, principalmente negras no Brasil, ah, uhum, os haitianos, aqui na América Central, né? Eu já ouvi relatos assim, porque eu trabalhei trabalhei num grupo lá aqui na UFPR, na Santos uhum, Andrade, e eles trabalham com imigrantes, da assistência a imigrantes. E tem-se muitos relatos de pessoas assim, pessoas que com medo de ficar sem emprego porque é imigrante, tem que se manter no país, muitos têm que mandar dinheiro para fora, para os seus familiares, acabam se sujeitando a uma exploração de trabalho. Aí os alunos de uhum, psicologia PR, no caso, como eu era aluna externa, também fazia parte, atuam dando um auxílio, conectando essas pessoas com o Ministério do Trabalho, com a Defensoria Pública, sabe? E, uhum. e, e, e eu vejo assim que cada vez mais a corda vai rebentando para o lado mais fraco, né? Nós, as E a pessoas gente. marginalizadas, à margem da sociedade,
acabamos sentindo mais na pele o quê? Essa toda a desigualdade, sabe, no campo do trabalho. Nossa, isso é que a corda vai arrebentando primeiro nos extremos, né? Só que eu vou trazer um relato de um amigo meu, ele é arquiteto, e ele trabalha em São Paulo. E ele trabalha numa multinacional de vestuário. E aí ele tá lá. E agora com o Covid, né, todo mundo veio para casa, ele teve uma redução de trabalho dele, de carga horária, para uma redução de salário. Né? Então ele mudou para 6 horas, ganhando menos. Só que, esses dias ele estava me contando, foi feito um pedido para ele às 8 horas da noite. Ele realizou o pedido até meia-noite. 1 hora da manhã, pediram ajustes no que ele entregou. Nossa, Ele entregou de novo às 3 horas da manhã ajustado. Aí, às 4 horas da manhã, devolveram e criticaram o trabalho, mas trouxeram, mas agora já não dá mais para arrumar. E 8 horas da manhã, ele tinha a apresentação desse trabalho para fazer. caraca, o cara Então, trabalhou mais, ele, mais que o triplo mais do que o triplo, e mais, ele ficou à da carga. disposição. Ele ficou à disposição, né? E aí eu conversei com ele, falei, mas cara, por que que você fez? Porque não sei o quê. Ele falou, Rodrigo, eu moro sozinho, eu não sei quanto tempo isso vai durar, eu pago as minhas contas e eu não posso me dar o luxo de ser mandado embora agora. Pois Então, ele nesse momento vulnerável que a gente está vivendo, em vez das pessoas, né, da empresa acolher essa nossa vulnerabilidade, essa vulnerabilidade dele, o que se utilizaram? Se utilizaram do medo para pagar menos e para exigir mais. pois é. Aí é que. Aí, nossa, por isso é que não tem como não ter uma posição política como psicólogo. Não. Como psicólogo Uhum. que vão estudar psique humana. Não tem como não ter uma posição política. Por isso é que, meu Deus do céu, eu acho que se faz necessário mesmo essa temática se tornar algo abrangente, sabe? Meu Uma vez me falaram, que assim, a psicologia ela fica num limbo, né? Mas assim, a psicologia, dentro das áreas de conhecimento, ela está dentro do social. A psicologia, ela é mais social do que médica. Ela é mais social do que biológica, né? Algumas matérias, algumas instituições tentam levar a psicologia para a biologia. Só que a psicologia é uma ciência social. E, por ser uma ciência social, ela não tem como não ser política. E aí a gente está falando de ser política, a gente não está falando de ser partidária. A gente exatamente. não Que está são coisas falando completamente diferentes, né? totalmente. Mas a psicologia, enquanto uma ciência social, naturalmente, ela deve ser política. Exato. Até porque não tem como não ser política, gente. Por quê? Porque a psicologia, ela vai lidar com o psiquismo. E o psiquismo é tecido aonde? O psiquismo não é tecido apenas pelo biológico. Eu Não, posso até estar errando, o psiquismo é tecido 90% pelo social. É a maneira como eu subjetivo a realidade objetiva. É o que vai uhum, construir meu psiquismo. Então, se eu estou estudando uma ciência, né, que ela é voltada ao estudo do psiquismo humano, como é que eu vou tentar ser um psicólogo sem uma posição política, sabendo que o não meu existe. as pessoas com quem eu vou lidar, o meu objeto de estudo é um objeto político, é um objeto que está É um numa objeto. pose, né? Então, Exato. assim, não tem como mesmo. Não Pois tem. é, E aí a gente,
é verdade. E aí trazer para a nossa realidade, é, pensar, né, nos nossos consultórios, no nosso RH, enfim, na nossa comunidade, é que a gente vai entrar em contato, ou atendendo, ou dando suporte, ou contratando pessoas que fazem parte de um meio social, pessoas que fazem parte de uma comunidade e que muitas vezes elas serão exploradas por essa comunidade, né? Sim. Então você vai atender a pessoa que está esgotada mentalmente porque ela vive uma relação abusiva no trabalho, mas ela não consegue se desligar desse trabalho porque tem muita coisa em jogo. Por exemplo, a escola dos filhos, por exemplo, o aluguel da casa, o prato de comida que vai colocar na mesa, a balada que vai, né, no final de semana, enfim, existe uma série de coisas e tudo isso começa a configurar qual que é o nosso papel, qual que é o papel do trabalho no nosso processo de criação de identidade. A nossa identidade, criar identidade, passa pelo trabalho. Não tem como. E aí você também fica refém disso. Por exemplo, eu vou largar meu trabalho, mas daí quem que eu vou ser? Eu tinha E uma numa amiga, sociedade capitalista, né? Quem que eu vou ser? Numa sociedade super, capitalista, o que eu valo, o acúmulo de coisas materiais que eu tenho, o acúmulo de finanças que eu tenho. Quem eu serei, né? E aí, mais uma vez, essa crítica, a centralidade, ao trazer o trabalho no. isso mesmo. E eu tenho uma amiga, bem engraçado. Ela trabalhava comigo e ela fazia atendimento de um cliente de São Paulo. Então, uma vez por mês, duas vezes por mês, ela viajava até São Paulo. E ela estava abrindo a própria empresa dela. E quando ela estava abrindo a própria empresa dela, ela ia se desconectar. E uma das maiores dificuldades dela em abrir a empresa dela era: mas aí eu não vou mais viajar para São Paulo. Então, a identidade dela, parte da identidade dela, estava construída pelas viagens que ela fazia para São Paulo pela empresa. E aqui eu nem estou colocando se é bom ou se é ruim, Se se é é bom ou se é supérfluo. ruim. É. Mas é o É, que está eu tô, dado, eu tô né? É colocando, o que nós é o que temos. está dado. E a identidade dela era essas viagens também. Então, ela sofreu muito, porque abrir mão desse trabalho era abrir mão da identidade dela de profissional que viaja. Então, isso também para ela, em outra instância, mas isso para ela também era uma dor. Também era Pois uma é. dor. Ela também ia ter um abandono em mudar essa realidade. Por Então, mais que o quanto. estivesse indo à busca de algo que é seu, por mais que estivesse ganhando uma outra coisa, né? Para Exato. você ver como é complexo o psiquismo humano, como é muito complexo, cara. É muito complexo, é algo muito subjetivo mesmo, né? É muito É. subjetivo. E você mexer numa O Marx coisinha. não estava errado quando. Oi? Fala. Max não estava errado quando. Quando ele olhou para o homem como esse sujeito, né? Esse sujeito que trabalha. E a ênfase que ele deu para o trabalho, sabe? A maneira como ele estudou o trabalho. A primeira vez que eu me deparei com essa frase de Marx, né, que o homem é um ser que trabalha, claro que o trabalho que Marx se fala vai muito além desse trabalho nosso estabelecido em um mundo capitalista. Né? Ele traz o trabalho como um meio de produção, um meio de transformação, um meio de modificação, tanto da natureza quanto de si. De uma forma não alienadora, como foi se dando, né? Eu fiquei muito indignada a primeira vez que eu olhei para essa frase. Mas aí eu fiquei pensando, fiquei estudando e tentando entender o que ele queria trazer
Eu pensei, meu, é muito profundo. E você olha para a maneira como se deram as nossas relações de trabalho, a gente constata que realmente é isso, gente. Não tem como. É verdade. Não tem, não tem. E não tem como desassociar. Então, também, eu acredito que, claro, para alguns funcionam, isso não é regra, mas não é a gente ser hippie e falar, não vou mais viver de trabalho, vou viver de luz. Dá vontade, confesso, dá vontade agora de largar tudo e ser hippie e não viver do trabalho. Que aí quem Mas, vai cuidar da sociedade marginalizada, né? Preciso ser psicóloga exato, para lidar com esse pessoal. exato. Então a gente vai ter que se conscientizar do quanto essas situações nos atravessam e a gente precisa transformar. A gente precisa se juntar com pessoas que nos ajudem a transformar esses cenários, né? Porque, Uhum. claro, enquanto eu ali anestesiado é, vou todo dia lá bater meu cartão ponto. E vou sendo sugado, minha energia vital vai sendo sugada, 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 e daí no final do dia eu volto para casa sugado, e ainda tenho que dar. E daí, sugado, eu nem tenho energia para dar conta das minhas coisas. E aí eu volto para esse trabalho no dia seguinte, a gente está na roda viva, né? E precisamos nos unir e precisamos nos envolver com pessoas que transformem essa realidade. E eu vejo o papel do psicólogo muito importante também nesse quesito, né? Claro, não é em todas as empresas, não é em tudo, mas é é o departamento de RH das empresas. A gente precisa ter um departamento de RH que seja atuante. A gente precisa ter um departamento de RH que sejam estratégicos, que tragam diversidade para dentro das empresas, que denunciem para essas empresas situações de assédio, que denunciem condições péssimas de trabalho, que denunciem abuso, porque muitas vezes, eu não sei vocês, Ida, mas eu fico com um preconceito, eu fico com de uma forma caricata mesmo, assim, sabe? Que me parece, às vezes, que o RH das empresas é a menina bonitinha que contrata. Mas é que se perdeu, né? Se perdeu a essência do que é RH, né? E é muito cômodo para mim estar lá com uma caderneta, anotando quem se adequa, quem se adapta, quem não se adapta mais uma vez a crítica, né? Dessas três, né? Dessas três áreas do saber, ergologia, clínica do trabalho e psicologia social do trabalho. Elas vão criticar esse tentar adaptar o sujeito a quê? E A uma forma de trabalho, né? Então você vê que as empresas hoje, o setor de recurso humano é o quê? É um setor que fica lá vendo quem vai se adaptar. E não como podemos mudar essa situação, como podemos mudar essa realidade de formas a permitir que o funcionário tenha um espaço humano de trabalho, né? isso, Como podemos fortalecer esse humano, que é o nosso recurso. Olha o nome, recursos humanos. Se tornou isso, algo nada humano hoje em dia. Hoje em dia, os recursos humanos nas empresas são nada humano. É tudo não, assim, ó. Eles exigem algo que não tem nada a ver, né? Infelizmente é isso. E assim, eu olho assim, ao mesmo tempo que eu estou procurando estágio, quando eu olho assim alguns estágios em recursos humanos, eu penso, eu falo, gente, só de pensar que a proposta dessas áreas vão completamente contra aquilo que eu prego, aquilo que eu acredito, como estudante de psicologia, eu fico até um pé atrás, sabe? Assim, porque hoje em dia, se você falou trabalho com recursos humanos, é exatamente essa tipologia que você acabou citando, Rodrigo. A menina bonitinha, analisando quem cabe e quem não cabe. A segregação, mais uma vez. A exclusão.
mais uma vez, sabe? Essa falta de um espaço onde existe uma interação entre o trabalhador e a instituição, de modos a construírem algo junto. Hoje em dia, você chega na Exato. empresa, já tem algo dado, você precisa se adaptar, você não tece com a empresa, você simplesmente precisa se adaptar, ou você se adapta ou você cai fora. É. E você falou uma coisa, e assim, gente, nada contra as meninas bonitas, nada, né? A gente criou um personagem para a gente falar. Nada contra, mas junto com isso, essa semana eu conversei com pessoas diferentes e tal, falando sobre diversidade e um novo conceito que está começando a ser trabalhado, né, nas empresas é você fazer a contratação de talentos e não você contratar recursos. Então, as empresas mais, né, modernas, digamos assim, elas já estão vendo isso vendo o processo de contratação de uma forma mais humana. Então, você vai contratar talentos. E eles vêm falando muito também de dentro das empresas você ter aliados para a construção. Então, por exemplo, eu tenho um projeto, eu chamo a pessoa da RH, eu chamo a pessoa do financeiro, eu chamo uma pessoa da entrega, eu chamo a recepcionista e a gente cria e desenvolve um projeto juntos. E, né, esses aliados, que eu acho que é um caminho, porque realmente, se você ficar no modelo de linha de produção, não, alguma coisa me diz que não orna mais. E eu não sei também, não sei precisar, mas eu acho que esse momento de pandemia, que a gente não sabe mais quanto tempo vai durar, se vai durar mais um ano, se vai durar dois, se vai durar até semana que vem, a gente está muito às cegas em relação a isso, mas eu acho que esse momento, onde parte da população pôde retornar para casa, ela pôde se distanciar do ambiente de trabalho e ela pôde conscientizar o que era benéfico desse modelo, mas também o que é maléfico desse modelo. Eu acho que quando voltar, talvez num primeiro momento, ela não engula mais as mesmas condições de trabalho que eram dadas para elas antes. Não sei se eu fui claro. Eu penso que sim, assim, sabe? Eu penso que sim. Eu acredito que não vai ser fácil, mas o meu receio é até que ponto existirão suportes para que essas pessoas consigam continuar resistindo a esses modos de explorações de trabalho. Eu Entendi. entendo o que você coloca, eu acredito que sim, né? Mas assim, a questão é até onde vai existir suporte para que se faça sentir isso, né? Entendi. E Então, acho de que nós, repente, a pressão psicologia, popular não entramos vai nisso. ser forte. Então, a gente, numa pressão popular, talvez não tenha força para manter isso e a gente acabe se adaptando de novo para aquela realidade abusiva, em alguns Exatamente, casos. exatamente. Poxa, Aí eu penso que aí entra um desafio para nós que estamos estudando, para nós que queremos nos formar, né? Parar e começar a uhum, olhar para essas situações que estão dadas, né? Onde eu, Isilda, me coloco nisso, né? Como eu vou lidar com essa situação? De que forma esses conceitos sobre ergologia, sobre psicologia social do trabalho, sobre clínica do trabalho, podem me servir, né, de um suporte, né, e como eu posso encontrar pessoas que lutam a mesma luta, de modos a conseguirmos resistir. Porque isso é uma resistência que precisa ser feita, né? Não é. basta simplesmente eu entender, mas eu preciso me posicionar diante desse entendimento. Né? Então, E por que posicionar.
e se posicionar, Isilda, de uma forma inteligente. Porque se a- eu acredito nisso, né? Se você se posiciona de uma forma apenas se posiciona, você não gera mudança. Então você precisa se posicionar de uma forma inteligente. Por exemplo, não tem como você se posicionar estando fora do jogo. Aí estamos Sabe? falando de estratégias, né? É necessário que a gente Sim, saiba agir de modos estratégicos. exato. Eu tenho uma coisa muito particular assim minha, sabe? Uhum, Eu nunca tive um chefe gay. uhum. Então eu trabalho desde os meus 18 anos, hoje eu tenho 34 anos e eu nunca tive um chefe gay. E eu nunca tive um chefe direto, nunca tive um chefe indireto, não que eu soubesse que era. Nunca fui gerido por um gay. Já tive gestores heterossexuais homens, gestores heterossexuais mulheres, mas nunca um gay. E aí eu fico pensando, por que que os gays não podem ocupar esses lugares dentro das empresas? Só que se eu me revolto e eu não entro dentro de uma empresa, não entro dentro, foi redundante. Se eu não entro numa empresa e transformo essa realidade, eu só fico do outro lado, crítico, olhando e dizendo que está errado. Então, o que que eu faço? Essa é a minha luta. Em todas as empresas que eu exerci um cargo de liderança e que eu tive possibilidade de montar um time, eu sempre tive gay, sempre tive negro e sempre tive mulher. Legal, legal. E aí, Falando dessa forma de estratégia, eu acho muito legal se você já leu Vygotsky. me Eu conta, acho por muito quê? interessante ler Vygotsky. É interessante e é chato, vamos combinar, né? Porque, cara, você pega o livro de Vygotsky, 5 capítulos, é ele criticando, 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 criticando. Aí ele vai pegar meio capítulo para trazer algo que você acha, não, ele agora vai trazer a resposta. Só que aí você vê, ele não traz a resposta. Ele Ah, traz tipo assim, ele traz mais questionamento do que resposta. Então, é chato ler Vygotsky, cara, é muito chato. Eu amo ele, mas é chato ler ele. Mas tá, por que eu tô trazendo Vygotsky nessa história que você colocou de estratégia? Porque o que me interessa ler Vygotsky é que ele critica coisas que ele conheceu. Se você for ver isso. o momento que ele desenvolveu, que ele começou nessa luta por uma psicologia histórico-cultural, Vygotsky ele foi aluno ele estudou psicanálise. E olha que ele estudou psicanálise no momento em que a Rússia era contra as pessoas estudarem isso. Mas mesmo Uhum. assim, de forma clandestina, ele estudou psicanálise. Ele estudou behaviorismo. Então, assim, ele entrou em contato, ele conheceu a coisa, e podendo conhecer a coisa, ele conseguiu reter o que era bom e conseguiu criticar. Tanto é que Vygotsky ele tem uma pegada assim, ele critica, mas ele nunca abandona o que já foi conseguido com aquele estudo. Quando ele vai criticar uma matéria, você vê quando você vai ler as críticas dele, ele critica, 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 mas ele traz. Porém, eles deixaram isso. Como nós podemos ir além disso? A tendência é sempre ultrapassar e ir além. E nunca menosprezar, nunca jogar fora, nunca abandonar. Essa posição histórico-cultural, eu amo demais, eu acho muito fantástica. Bem, essa posição Muito, do Vygotsky, na verdade, né? muito. E junto, pensando lá na ergologia, na psicologia clínica do trabalho e na psicologia social do trabalho, eu vejo por mim, né? Nós, enquanto estudantes de psicologia, além de ter o conceito, é a gente conscientizar essas realidades e a gente trazer planos de ação, a gente trazer iniciativas que transformem. Eu fico pensando,
né, no teu relato que você trouxe, né, dos profissionais imigrantes, a gente vai precisar transformar. Não, não tem como não olhar para isso, ou olhar para isso e colocar debaixo do tapete. Quando a gente fala do cara que está trabalhando 24 horas, está trabalhando de madrugada, porque ele está com medo de ser mandado embora, e a empresa, em vez de acolher esse medo dele, ela explora esse medo dele, a gente está falando de algo muito sério e a gente vai precisar atuar. Quando a gente está falando de exemplos diversos dentro das empresas, a gente vai precisar atuar, porque senão a gente vai tentar criar uma sociedade de Playmobils. Sabe aquele bonequinho Playmobil, que é todo igualzinho, que eles só mudam a peruquinha? Uhum. A gente vai tentar criar uma sociedade adaptada, desconexa das suas singularidades, desconexa das suas necessidades, mas todas adaptadas bem certinhos para venderem os seus corpos, venderem sua energia de trabalho para outras instâncias, outras instituições, outros corpos que têm mais autonomia. E eu pensando nisso agora, não sei se você faz essa relação, me parece até meio escravidão, não parece? É uma escravidão. Só mudou um pouquinho a capa da revista. Mas o É conteúdo é o mesmo. que a gente agora ganha um vale coxinha. É. Mas é isso que a classe burguesa faz, né? Só mudou os modos de escravidão, mas continua sendo, continua É, sendo o modo operado de forma proposital, né? é. Fazendo aqui um fechamento, não sei se quanto tempo a gente já levou, né? Ah, mas pode. Você estava falando sobre a conscientização. Eu penso que esse é o nosso, para mim é o Isilda. Esse é um desafio meu, sabe? Enquanto estudante, enquanto uma pessoa científica, eu penso que esse é o meu desafio. O meu desafio é pegar nesses conceitos que estou aprendendo hoje, que a ciência já desenvolveu, os cientistas trabalharam, conseguiram identificar problema, conseguiram identificar modo de solução dos mesmos problemas. Eu acho que o meu desafio hoje, como estudante, é pegar nesses conceitos e ver como eu posso melhorar, como eu posso fazer com que isso seja aplicável, né? Porque a ciência é um meio de transformação, é um meio de revolução, é um meio de. É uma arma de mudança, né? Mas quando nós deixamos de olhar para o que a ciência já nos trouxe e ainda assim escolhemos seguir como pessoas não conscientizadas que não pensam sobre as coisas, nós estamos dando um tiro no pé, né? Eu penso assim que, como Isilda, não adianta eu ficar estudando sobre psicologia do trabalho, aprender sobre esses temas bonitinhos e pegar e guardar no bolso, né? Eu penso que é necessário que eu reflita isso na sociedade Sim. em que eu estou inserida. É necessário que as minhas vivências, os meus modos de relação de trabalho, claro, de modo estratégico. Eu não vou sair por aí chutar o pau da barraca, quebrando tudo, porque agora eu estudei ergologia, agora isso tudo está errado. Não, claro, não vou sair por aí fazendo isso, né? Mas assim, de modo Mas dá estratégico vontade. e Oi? Mas dá vontade. Dá vontade. Oh, vontade aqui não falta. E principalmente de forma consciente. Eu acho isso muito importante, a conscientização. Porque quando eu faço parte desse sistema, quando eu faço parte até não, quando eu estou inserida nesse sistema, mas eu exercito a minha conscientização, eu consigo minimizar os danos desse sistema na minha vida. Não sei se me faço entender. Eu penso assim que é importante, por mais que ainda não estejamos vislumbrando assim uma mudança que nós esperamos, é importante que eu não pare de me manter consciente,
Agir de E, forma consciente, assim, exercitar a minha conscientização. O trabalhar de modos eu a não ficar alienada, sabe? Por mais que eu esteja num sistema alienador, mas trabalhar como eu posso me manter cada vez mais conscientizada sobre o que eu estou fazendo. Isso pode ser uma estratégia para eu conseguir ultrapassar, para eu conseguir combater esse sistema. Porque senão a gente acaba caindo na rotina e seja, vai ser só mais um fogo que se apagou e não deu em nada. é, e o meu desafio em relação a isso, né, enquanto Rodrigo, profissional, estudante de psicologia e profissional aí nesse mercado de trabalho, eu acredito que uma das táticas, uma das ferramentas é a gente sempre buscar, esqueci o termo, acabei de usar ele, mas assim, você buscar adeptos, você trazer outras vozes para o discurso, você trazer outras pessoas que contribuam, você trazer outros pontos de vista para as discussões. Quanto mais a gente Isso é fala só ideologia, outros super, pontos de vista. muito, porque quanto mais a gente fala só entre a gente, o discurso não propaga. A gente precisa trazer outras vozes para o discurso. A gente precisa trazer para o discurso o gay. A gente precisa trazer para o discurso a negra. A gente precisa trazer para o discurso a angolana. A gente precisa trazer para o discurso o branco. A gente precisa ter uma pluralidade de discursos. A gente precisa entender a necessidade de cada uma das pessoas. Porque como a gente hoje, por exemplo, não se ouve mais tanto, a gente acha que o país que a gente vive, ele é só dois. Ou ele é direita ou ele é esquerda. E na verdade não, e na verdade tem uma pluralidade de lados, e tem uma pluralidade de situações. E a gente se resume a dois. E eu Infelizmente. tenho Essa certeza que polarização da sociedade, né? e eu tenho certeza que esses dois, eu não me sinto representado, como eu tenho certeza que também não te representa, e como não representa a maioria das pessoas, porque só dois lados é muito pobre, é muito pobre. E nós, enquanto indivíduos autônomos, complexos, né, num papel de dono dos nossos corpos, a gente não pode ficar num sistema tão simplista. Ele não É, vai garantir para a gente o que a gente precisa. Então, a minha luta, né, dentro do que eu estou me entendendo nesse momento sempre tentar trazer para o discurso, para as conversas, pessoas que tenham pontos de vista diferentes. Claro, né, isso é o Rodrigo. Eu sempre prefiro mais pessoas que vêm e contribuem com o seu ponto de vista do que pessoas que vêm apenas para embate e fazer prevalecer o seu ponto de vista. Então, acho que, né, tem pessoas que elas focam muito a sua energia em confronto. Nem sempre você precisa o tempo inteiro ser uma pessoa de confronto. Às vezes você se sobrepor ao outro, né? às vezes, talvez, né, nós enquanto psicólogos, a gente precisa criar ambientes, espaços seguros para que todo mundo venha nesses espaços seguros e se sinta assegurado para construir algo bacana. Legal o papo. Interessante, interessantíssimo. E a gente vai cair daqui 30 minutos. Gente, lembrando, essa live é um trabalho de psicologia do trabalho do professor Guilherme,
do curso de Psicologia da Faculdade Unisociesc / Unicuritiba. Eu sou Rodrigo, ela é Isilda. É isso. Beijo. E a nossa Vai cair, discussão vai cair. temas.